A paz do Senhor para todos. Hoje nós traremos uma mensagem que traz o título: O inimigo mutila, mas Deus restaura. O texto que nós vamos ler está em Juízes capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os perezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Esse texto, ele fala sobre Adoni-Bezeque, um rei cananeu, ao qual subjugava os seus adversários, os reis que ele capturava, e ele cortava os polegares das mãos e dos pés. A Bíblia vai dizer no versículo de número 4 que a tribo de Judá subiu a pelejar contra os cananeus e os perezeus e mataram 10.000 homens e encontraram Adoni-Bezeque, esse rei que mutilava os polegares dos dedos das mãos dos reis e dos dedos dos pés. Esse rei foi capturado e a tribo de Judá cortou também os polegares das suas mãos e os polegares dos seus pés. E ele mesmo, esse rei mesmo, ele testificou e ele disse: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus o pagou. Ele reconheceu que ele estava recebendo de Deus a recompensa dos seus feitos, porque ele capturava os reis, cortava os polegares das mãos e dos pés e colocava esses reis para comer as migalhas debaixo da sua mesa. Agora ele é capturado pela tribo de Judá e é cortado também os seus polegares das mãos e dos pés, e ele mesmo testifica: assim como eu fiz com 70 reis, ao qual eu cortei os polegares das mãos e dos pés e coloquei eles para comer migalhas debaixo da minha mesa, assim Deus me fez. É o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo que o homem semear, ele vai colher. E existem coisas que a gente semeia aqui, que a gente colhe ainda aqui. Esse rei chamado Adoni-Bezeque, que na verdade não é um nome, é um título. Adoni significa Senhor, Bezeque significa brecha. Portanto, Adoni-Bezeque significa Senhor das brechas. Senhor das brechas. As estratégias de guerra, geralmente aquela nação, quando lutava contra outra, matava o seu inimigo, matava o rei. Ou a estratégia poderia ser também levar o inimigo como escravo, levava aquele rei como escravo. E também nas estratégias de guerra eles usavam de subjugar o inimigo, o rei, que foi vencido, e colocar ele como pagador de tributos, ficar pagando impostos para aquele rei que havia dominado o seu território. Mas a estratégia de Adoni-Bezeque é completamente diferente de todos esses reis e nações. Ele pegava os reis inimigos e cortava os polegares das mãos e os polegares dos pés. Por que ele fazia isso? Nós vamos ver por que esse rei agia dessa forma. Aqueles reis que se tornaram presas de Adoni-Bezeque, que se tornaram, que foram capturados por eles se tornaram reis sem polegares. Eles perderam a posição, eles perderam a autoridade e eles perderam o palácio. Eles não moravam mais no palácio, eles agora
Eles agora eram servos, escravos de Adoni-Bezeque. E eles comiam migalhas debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Esse Adoni-Bezeque, senhor das brechas, ele é o símbolo do próprio Satanás, do próprio diabo. Esse rei Adoni-Bezeque, ele capturava os reis inimigos. E às vezes até ele fazia aliança, mas nessa aliança que ele fazia, já fazia com artimanha de capturar esses reis e torná-los seus servos, seus escravos. E assim ele fazia com esses reis. Às vezes ele vinha dando uma de bom moço, fazia amizade e depois capturava. Ele encontrava uma brecha e através dessa brecha ele agia. E o diabo também ele age da mesma forma. Ele procura uma brecha, ele também é o senhor das brechas. E ele procura uma brecha, às vezes uma pequena brecha que a pessoa dá, e o inimigo das nossas almas ele entra também para cortar os polegares simbolicamente das mãos e dos pés, e você vai ver o significado, por que ele fazia isso. Os polegares das mãos, esse dedo aqui é o principal. O polegar da mão é o dedo principal, do pé também é o dedo principal. É ele, os polegares das mãos, que dão sustento e firmeza para segurar objetos. Os polegares das mãos significam a força e a agilidade. Então aquele rei chamado Adoni-Bezeque, ele tirava a força e a agilidade daqueles reis. Eu vou mostrar para você aqui, para você ter uma ideia. O polegar direito é o dedo principal, ele que dá sustento e firmeza para a gente segurar os objetos. Eu vou experimentar segurar esse copo aqui sem o meu polegar da minha mão direita. Imagine que eu não tenho ele. Olha que dificuldade para segurar o copo. O copo está quase caindo da minha mão, porque é esse polegar aqui que dá firmeza. É ele que dá agilidade e firmeza. Imagine você pegar um garfo para almoçar sem o seu polegar. Você só tem esses 4 dedos. Imagine você vai pegar o garfo para você pegar. Olha a dificuldade. Se você for pegar um pedaço de bife, alguma coisa, olha que dificuldade, porque esse dedo aqui é que dá firmeza e agilidade. Agora imagine os reis que precisavam empunhar a espada. Imagine você querer cortar um bife e você não tem o polegar da mão, você só tem esses 4 dedos. Você vai cortar o bife, olha que dificuldade, você não tem força, tirou a sua força, porque é esse polegar aqui é que vai dar o sustento, a firmeza para você cortar o bife. Então você vê que esse rei, estrategicamente, ele tirava a força e a agilidade daqueles reis, porque ele cortava os polegares das suas mãos e dos seus pés. O polegar da mão é o principal e o do pé também. Quando o rei ele perdia os seus polegares, ele não servia mais para ser soldado. Ele tinha que encerrar a sua carreira de soldado, porque ele não tinha como pegar a espada, ele não tinha mais a agilidade e nem força para segurar ou para levantar uma espada. Digamos que isso aqui seja uma espada e o rei não tem o polegar. Como que ele vai ter agilidade para pegar essa espada rapidamente? Não tem agilidade, porque ele não tem o polegar. E como ele vai ter força para levantar uma espada ou uma lança sem esse polegar? Como que ele vai ter força? Então esse rei recebeu o título de Adoni-Bezeque, o senhor das brechas. Ele esperava uma brecha para capturar os seus inimigos. E ele tinha 70 reis comendo as migalhas debaixo da sua mesa. Eram reis que tinham sido inutilizados para a guerra. Eram reis que findaram a sua carreira de soldado ou de rei, porque eles não podiam mais ir à guerra, porque eles não tinham mais como segurar uma espada, não tinham agilidade para pegar ou para levantar uma espada ou uma lança. Eles não tinham mais, eles estavam inutilizados. E quando nós falamos em espada na Bíblia, a gente trazendo para o campo espiritual, a Bíblia mesmo relata que a palavra de Deus ela é a espada do Espírito. Em aos Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes.
E em Efésios 6,17, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O inimigo das nossas almas também, ele quer tirar a nossa força e a nossa agilidade, para que nós não venhamos pegar com facilidade, com agilidade, a palavra de Deus. Satanás, ele quer nos tirar do campo de guerra. Quando ele capturava aqueles reis e cortava os polegares das suas mãos e dos seus pés, eles tiravam aqueles reis do campo de batalha. E o inimigo das nossas almas, Satanás, ele também quer nos tirar do campo de batalha. Mais do que nos matar, mais do que isso, ele quer nos humilhar, porque aqueles reis estavam humilhados, comendo migalhas debaixo da sua mesa, comendo os restos que ele jogava ali debaixo da sua mesa. Aqueles reis estavam humilhados, e esse é o propósito do inimigo das nossas almas, nos humilhar e nos inutilizar para o combate, para que a gente não seja um soldado que ofereça perigo ao reino das trevas, porque nós nos tornamos dessa forma, com os nossos polegares espirituais cortados, nós nos tornamos um soldado inútil para a batalha. Ele nos tira do campo de guerra. E essa é também a estratégia do inimigo das nossas almas. Agora você fica imaginando uma cena dessa. Adoni-Bezeque sentado na sua mesa para almoçar com seu banquete preparado, e 70 reis, certamente acorrentado pelos pés, pelas mãos, sem os polegares das mãos e dos pés, comendo as migalhas que ele lançava debaixo da mesa, comendo nos pés dele, comendo no chão, e ele se alegrando e se regozijando com aquela cena. O inimigo das nossas almas também, ele se regozija, ele se alegra quando ele derrota o homem, quando ele coloca o homem no chão, quando ele inutiliza o homem e tira ele do campo de batalha espiritual, tira ele da posição de honra que Deus deu para ele como pregador da palavra, como louvorista, como tocador, aquele que tocava uma guitarra bonito lá na igreja, aquele que tocava uma bateria, tocava os instrumentos. Ele estava como soldado no campo de batalha, em oração, caminhando junto com os irmãos, mas ele deu uma brecha, e através dessa brecha, Adoni-Bezeque capturou ele, e agora ele se tornou escravo do inimigo, e agora ele está com seus polegares das mãos e dos pés cortados, simbolicamente falando, espiritualmente falando, e ele se tornou um soldado inútil para a batalha. Talvez os ataques de Adoni-Bezeque tiraram a tua força, talvez os ataques do inimigo, você deu uma brecha, e agora esse inimigo, ele está trazendo para você, ele está colocando você como escravo dele. Talvez os ataques de Adoni-Bezeque tiraram a tua força da leitura da palavra. Você não tem mais prazer em ler a Bíblia, você não tem vontade de ler a Bíblia. Talvez os ataques do inimigo de Adoni-Bezeque tiraram a sua força da oração. Antes você orava e você buscava e você glorificava o nome do Senhor, e agora você não tem mais força para orar. Talvez os ataques de Adoni-Bezeque cortaram os teus polegares espiritualmente falando, e você não tem mais força para adorar. Antigamente você adorava, você glorificava, você exaltava o nome do Senhor, mas os ataques de Adoni-Bezeque, você deu brecha e ele conseguiu inutilizar o teu chamado, conseguiu inutilizar o teu ministério, e você agora está vivendo uma vida aquém daquela que Deus preparou para você. Esse Adoni-Bezeque, ou o inimigo das nossas almas, Satanás, ele também tentou parar Pedro e João, ele tentou parar Paulo, ele tentou tirar eles do campo de batalha, e o inimigo não fica satisfeito quando nós estamos no campo de batalha, guerreando as guerras do Senhor. Em Atos capítulo 4, versículo 20, pegaram Pedro e João, prenderam eles e tentaram inutilizar o evangelho de Jesus Cristo na vida deles, tentaram parar a pregação e disseram: vocês não vão mais falar nesse nome, vocês não vão mais pregar o evangelho. E Pedro e João disseram: porque não temos
porque não podemos deixar de falar do que temos visto ou ouvido. Nós vamos continuar guerreando. Vocês podem nos perseguir, vocês podem nos prender, podem até nos matar, mas nós não iremos parar de pregar o Evangelho. O inimigo até hoje trabalha para tentar inutilizar o nosso chamado, tentar parar os soldados do Senhor Jesus Cristo. Paulo, pregando em Corintos, houve uma grande perseguição contra ele. Paulo desanimou e pensou, eu vou embora dessa cidade. Aí Deus vai falar com Paulo em Atos capítulo 18, versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Ninguém vai colocar a mão em você, Paulo. Eu tenho muito povo nessa cidade. O inimigo, ele quer cortar os nossos polegares, ele quer inutilizar a nossa chamada, ele não quer ver você tocando os instrumentos na casa de Deus, ele não quer ver você pregando o Evangelho, evangelizando, ele não quer ver você adorando ao nome do Senhor, mas nesta noite Deus te fala, levanta-te do chão, Deus vai restaurar os teus polegares, se os teus talentos estão enterrados, Deus ele vai fazer com que esses talentos sejam desenterrados e aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai fazer. Talvez você tenha se tornado escravo de Adoni-Bezeque, escravo do inimigo, através de uma pedra de crack, através de um cigarro de maconha, através de uma bebida alcoólica, através de uma prostituição ou de um adultério. Talvez você deu uma brecha e Adoni-Bezeque conseguiu te acorrentar e ele cortou os teus polegares das tuas mãos e dos teus pés e você se sente uma pessoa inutilizada para fazer a obra de Deus. Você não tem coragem de pregar o Evangelho porque você não está na posição que Deus escolheu você para estar. Mas eu estou pregando hoje aqui um Deus restaurador, um Deus que pode mudar a tua sorte, um Deus que pode arrebentar essas correntes, um Deus que pode te livrar da mão de Adoni-Bezeque. Mãos fala de força e agilidade. Os polegares das mãos significa força e agilidade. E Adoni-Bezeque trabalha para tirar a nossa força e a nossa agilidade. E pé, o que significa o pé? Os polegares dos pés. Pé fala de equilíbrio. E pé fala de velocidade e capacidade de ir longe. As pessoas sem os polegares dos pés, ele não tem equilíbrio. Como ele não tem equilíbrio, ele tem facilidade de cair. E o inimigo das nossas almas, o desejo dele é nos ver no chão. Quando a gente cai, a gente vai para o chão. E ele se alegra de nos ver no chão. Quando o filho pródigo, que estava lá dentro daquele chiqueiro de porcos, quase comendo a comida que os porcos comiam, tendo um pai que tinha uma fazenda, que tinha fartura, mas ele estava lá comendo aquelas migalhas, querendo comer aquelas migalhas que os porcos comiam. Ele se lembrou da fazenda do pai. Quando a pessoa está nessa condição, quando ele está no chão, quando ele está no fundo do poço, e talvez esteja pregando para alguém que está no fundo do poço, está lá no chiqueiro de porcos, ele se lembrou que o pai dele tinha uma fazenda e que tinha fartura, e ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quando você está nessa condição, na sarjeta, o inimigo se alegra, mas Deus não se alegra de ver você nessa condição. Deus não te criou, Deus não te projetou para você ficar comendo migalha debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Deus te projetou para você estar sentado na mesa, como ele fez com Mefibosete, que estava morando em Lodebar e era coxo de ambos os pés, mas a Bíblia diz que o rei mandou chamar, traga Mefibosete aqui, e a sorte de Mefibosete foi mudada. Mefibosete, ele passou a sentar na mesa do rei como um dos príncipes e como um dos filhos do rei. O que Deus tem para você é uma mesa, o que Deus tem para você é um banquete, o que Deus tem para você não é migalha. Então Deus está te falando através desse vídeo que Ele quer restaurar os teus polegares, Ele quer restaurar a tua vida espiritual, Ele quer fazer na tua vida aquilo que só Ele pode fazer. Pé significa equilíbrio, velocidade e capacidade de ir longe. Quando Adoni-Bezeque cortava os dedos dos polegares dos pés, é porque ele não queria que aqueles reis caminhassem, andassem com firmeza.
E assim o inimigo não quer que você caminhe com firmeza. Olha o que diz o Salmo 40. Tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Deus quer firmar os teus passos. Deus não quer você vacilante. Deus não quer você manquejando. Deus não quer você andando sem firmeza. E Adoni-Bezeque, ele tira a firmeza quando ele corta os polegares dos pés. O inimigo quer nos tirar o equilíbrio para que a gente venha a cair. E ele venha nos ver no chão e se alegrar de nos ver no chão. Olha, eu faço trabalho no presídio aqui em Governador Valadares, são mais de 800 presos em várias celas, e eu prego tanto na frente da cela para aqueles presos, como prego no pátio também, fazendo culto com aquela caixa de som, e eu vejo ali pessoas jovens, bonitos, pessoas que tem até estudo, pessoas que são até de boa família, mas deram brecha, e Adoni-Bezeque colocou eles ali dentro daquele presídio para comer migalha debaixo da mesa dele. Mas eu estou pregando aqui um Deus que muda a situação. Eu estou pregando um Deus aqui que abate Adoni-Bezeque, tira você de lá, debaixo da mesa, da onde ele te colocou, restaura os seus polegares espirituais e coloca você assentado na mesa como filho do rei, como, glórias a Deus, como príncipe, como aquele que foi escolhido pelo Senhor. Então, quando ele cortava os polegares dos pés, ele tirava o equilíbrio e ele tirava também a capacidade da pessoa caminhar longas distâncias. Se você não tiver os polegares dos pés, se eles forem cortados, você não consegue caminhar uma longa distância. O inimigo não quer que você vá longe, mas você vai longe, porque Deus vai restaurar a tua caminhada. Deus vai te dar velocidade, porque sem os polegares dos pés, ele não conseguia ter velocidade, teria que andar vagarosamente, e é isso que o inimigo faz e continua fazendo. Mas o nosso Deus, ele vai restaurar os teus polegares, primeiro, para você ter firmeza no seu caminhar, para você caminhar na presença dele. Segundo, para você ir longe, porque o que Deus tem para a sua vida é um ministério maravilhoso, é um ministério que Deus vai te levar longe para pregar a palavra dele. E também vai te dar equilíbrio, vai fazer você caminhar longe e caminhar com velocidade. Com velocidade. Esse homem, Adoni-Bezeque, esse rei, ele morreu, mas o espírito de Adoni-Bezeque continua aí trabalhando. A Bíblia fala que João Batista, ele pregava a palavra de Deus com sabedoria, com autoridade, até que o rei Herodes, ele não gostou da pregação de João Batista, e a mulher de Herodes arrumou uma trama para cortar a cabeça, para decepar a cabeça de João Batista e degolar ele no cárcere. O inimigo, se ele pudesse, ele cortava a minha cabeça, porque ele não aguenta ouvir o evangelho, mas ele tem limite, ele só faz o que Deus permitir. Deus só permitiu João Batista ser mutilado, porque chegou a hora dele receber um troféu lá no céu, e lá no céu João Batista não está mutilado, não, ele está restaurado, o seu corpo vai ser restaurado por completo no dia da ressurreição. Glórias a Deus, seu espírito e a sua alma, que já estão na presença do Senhor, e no dia da ressurreição o seu corpo vai ressuscitar completamente inteiro para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Agora eu quero falar para você aqui e mostrar para você como era o ritual no Antigo Testamento da consagração dos sacerdotes. Como que eram consagrados os sacerdotes? Eles colocavam o sangue na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Depois eles colocavam o azeite na orelha direita e depois no polegar da mão direita e no polegar dos pés direito. E eu vou te mostrar aqui para que isso e por que isso. Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 14, versículo 14. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da mão direita,
e no dedo polegar do seu pé direito. Versículo 17, e o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita. Já tem o sangue, agora vai botar o azeite na ponta da orelha direita e na ponta do polegar da mão direita e na ponta do polegar do pé direito também. Isso aqui era feito na consagração do sacerdote. O sacerdote, quando era consagrado, era colocado o sangue na orelha direita, na ponta da orelha direita, no polegar direito da mão e do pé, e também o azeite. Mão significa serviço, mão também significa identidade, porque é aqui que estão as suas digitais, a sua identidade está na sua mão. E mão também significa serviço, significa trabalho, e pé significa caminhada santa na presença do Senhor. Mão significa identidade. O inimigo quer tirar a tua identidade. Você talvez seja um homem de Deus, uma mulher de Deus chamada pelo Senhor. Talvez você tenha um título de pastor, um título de missionário, um título de apóstolo, não sei qual título, uma diaconisa, um diácono. Talvez você era um presbítero na casa do Senhor, você tinha uma identidade, você foi chamado por Deus, mas você caiu na mão de Adoni-Bezeque. Mas o Senhor quer restaurar a tua identidade, o Senhor quer restaurar a tua vida espiritual. Mão significa serviço. Quando o sacerdote era ungido, o polegar da sua mão direita era para trabalhar para o Senhor. Pé significa caminhada, caminhada santa, caminhando na presença do Senhor. Orelha significa o ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para te falar. Então, caminhar é a palavra de Deus, a mão fazer a obra de Deus, os ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para falar, e os pés é a caminhada na presença do Senhor. O que o inimigo faz? O inimigo quer afrouxar as suas mãos para você não fazer a obra, para você não fazer aquilo que Deus tem para você. O inimigo quer impedir a sua caminhada na presença do Senhor, a sua caminhada espiritual. E o inimigo não quer que você ouça a palavra de Deus conforme você está ouvindo, porque a palavra de Deus está gerando fé no seu coração. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas você está ouvindo a palavra de Deus, o seu ouvido está recebendo aquilo que Deus tem para a tua vida, e a partir de agora você vai caminhar na presença do Senhor, você vai fazer a obra dele, você vai glorificar o nome dele, e agora as suas mãos vão trabalhar para Jesus. Sangue significa aliança, sangue significa aliança, e azeite significa unção. O trabalho do inimigo é querer quebrar a tua aliança, quebrar a tua comunhão com Deus. Sangue fala de aliança, sua aliança com Deus. Jesus derramou sangue na cruz do Calvário, é o sangue da nova aliança. No dia da ceia você participa do sangue, você participa lá do suco de uva, o vinho, que significa o sangue de Jesus, é a tua aliança. O que o inimigo quer? Quebrar a tua aliança, mas Deus vai restaurar a tua aliança. O sangue significa aliança, e o azeite significa a unção. O inimigo quer quebrar a tua aliança com Deus e quer tirar a tua unção. Ele quer tirar a sua autoridade para pregar a palavra de Deus, para falar do amor de Deus. Ele quer tirar a sua voz, que você não adore mais a Deus. Ele quer tirar o seu prazer de dobrar os seus joelhos para falar com Deus, que ouve a sua oração e muda a tua sorte, muda a tua história e muda a tua vida. Mas agora eu quero te trazer uma boa notícia. Eu quero te trazer uma boa notícia. Satanás, ele é especialista em mutilar. Mas o nosso Deus, ele é especialista em restaurar. E eu creio que através desse vídeo, Deus está restaurando vidas. Pessoas que estavam desviadas vão voltar para Jesus a partir de hoje. Pessoas que estão comendo migalhas debaixo da mesa de Adoni-Bezeque vão sair dessa posição de desonra, dessa posição de humilhação, e vão ser levantados para se assentar na mesa do rei. Vai ter ministério restaurado, vai ter vida espiritual restaurada, porque Deus ainda te ama, ainda que você deu uma brecha, e por causa dessa brecha, o Adoni-Bezeque, ele te capturou e você se tornou escravo do pecado, mas o Jesus libertador, ele vai te libertar.
Não importa o tamanho da corrente que você esteja aprisionado nela, não importa aquilo que você perdeu, porque com certeza no meio da tua caminhada você já perdeu muita coisa, porque você caiu na mão de Adoni-Bezeque, você perdeu tempo, você perdeu saúde, você perdeu o privilégio de servir a Deus, não sei por quanto tempo, mas não importa quanto tempo você esteja comendo debaixo da mesa de Adoni-Bezeque, Deus está dizendo aí, não é o teu lugar, eu tenho uma mudança para a tua vida, eu tenho uma restauração para o teu ministério, eu quero renovar a tua vida espiritual e te fortalecer para que o nome de Deus seja glorificado. Satanás é especialista em mutilar, mas Deus é especialista em restaurar. E agora segura aí a palavra de Deus para você, segura aí a palavra de Deus para você que está sendo levantado por Deus e restaurado por Ele. Hebreus capítulo 12, versículo 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Talvez o polegar foi cortado e as mãos estão cansadas, espiritualmente falando. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Versículo 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Talvez você esteja caminhando na presença do Senhor, mas está manquejando, não está fazendo a obra de Deus como deveria estar fazendo. Você está fraco espiritualmente, você não está na posição que Deus tem para você, mas hoje Ele está fazendo uma vereda nova para os seus pés. Hoje Ele está pegando aquele que manqueja, antes dele se desviar inteiramente, e está colocando ele para ser sarado. O Deus que eu estou pregando aqui é o Deus que sara, é o Deus que restaura polegares das mãos, restaura polegares dos pés, restaura a tua caminhada, restaura a tua vida com Deus, restaura a tua comunhão, restaura os teus polegares das tuas mãos cortados, ao qual você estava impedido de fazer a obra de Deus, mas hoje Deus está restaurando a tua caminhada, hoje Deus está te levantando como ganhador de almas, hoje Deus está te levantando com uma unção diferenciada, com uma sabedoria diferenciada da palavra, porque Deus não desistiu de você. Quando Adoni-Bezeque capturou aqueles reis que estavam lá comendo migalhas debaixo das suas mesas, muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis, mas Deus está lá do céu olhando a nossa vida e olhando para o nosso coração. É para o seu coração que Deus está olhando, é para a sua sinceridade que Deus está olhando. Talvez você pense assim, mas eu não sirvo para pregar o evangelho, eu não sirvo mais para ser crente, eu não tenho mais utilidade na obra do Senhor, porque eu já pequei muito, eu já fiz muita coisa errada. Olha, meu querido, isso aí é a voz do diabo. Deus ainda pode te restaurar, Deus ainda pode mudar a tua sorte, Deus ainda pode mudar a sua vida completamente, porque Ele não perdeu o poder de trabalhar o barro e fazer dele um vaso da forma que quer e do tamanho que quer para a glória do nome dEle. E agora aqui para a gente chegar, caminhando para o final, nós vamos falar sobre a orelha daquele soldado que foi cortada, foi mutilada, porém Jesus restaurou aquela orelha que foi cortada do soldado chamado Malco, do servo do sumo sacerdote. A orelha foi cortada e hoje a palavra de Deus é para aquele que está com a orelha cortada. Foi o último milagre que Jesus operou antes da sua crucificação. Antes da sua crucificação foi o último milagre. E a última salvação foi o ladrão da cruz. Mas o último milagre foi esse. Jesus restaurou a orelha que foi mutilada, que foi cortada. E foi justamente a orelha direita. João 18:10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. A Bíblia vai falar a orelha direita. Está lembrado aí da consagração do sacerdote, né? Ele tinha que ter uma orelhinha direita para poder ser consagrado, porque aqui pegava o sangue e o azeite. Lucas dá um detalhe. Lucas 22, versículos 50 e 51 vai dar um detalhe nesse episódio. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondeu-lhe Jesus e disse: deixai-os, basta.
e tocando-lhe a orelha, a curou. Pá! Jesus colocou a orelha no lugar de novo e curou. Glórias a Deus. E quem era esse homem? Esse homem estava ali a serviço, servo do sumo sacerdote. Ele era servo do sumo sacerdote. Então, aonde ele trabalhava? O templo, o sumo sacerdote trabalhava onde? No templo. E aonde que o servo do sumo sacerdote trabalhava? No templo. Se ele trabalhava no templo, ele era levita, da tribo de Levi. Ele era servo do sumo sacerdote. Ele trabalhava no templo. Dizem que precisava estudar vários anos para se tornar o servo do sumo sacerdote, que era o sacerdote-chefe. E agora esse homem aqui certamente estava na sua carreira, esperando o momento para ser consagrado e se tornar um sacerdote. Quando corta a orelha dele, ele pensa, acabou tudo. Como que eu vou ser consagrado a sacerdote sem a minha orelha? Eu não posso, meu ministério acabou, é fim de linha. Mas Jesus estava ali para restaurar o seu ministério. Quando Jesus restaura a sua orelha, Jesus está restaurando o seu ministério. Deus pode restituir polegares cortados. Deus pode restituir polegares cortados como ele restituiu a orelha de Malco. Deus ele faz transplante espiritual. Talvez você pense assim, o meu ministério acabou, é o fim. Deus pode restituir o teu ministério, a tua chamada. Ouvi um testemunho de uma pastora, ao qual seu filho perdeu o dedo. Deus fez nascer o dedo com unha e tudo. Isso é milagre que só Deus faz. Deus restaurou. Sabe o que Deus está dizendo para você? Ele é o Deus do impossível. E Ele pode restaurar o teu ministério. Talvez você já foi um evangelista, um pastor, um presbítero, um diácono, uma diaconisa, uma missionária, uma pastora, e você deu brecha e Adoni-Bezeque te capturou. Mas Jesus está pronto para te libertar e restaurar os teus polegares, restaurar a tua vida espiritual e a glória da segunda casa se tornar maior do que a da primeira. Sabe o que Jó disse? No capítulo 14, do versículo 7 ao 9, ele fala assim, há esperança para uma árvore cortada, ainda que o seu tronco ele morra no pó e as suas raízes envelheçam na terra ao cheiro das águas. Essas águas simbolizam o Espírito Santo, ao cheiro das águas, ela tornará a brotar e ainda vai dar os seus renovos. Deus ele pode te renovar e fazer você ressurgir das cinzas para servir a Ele novamente. Deus não te chamou para ser escravo de Adoni-Bezeque. Deus não te chamou para comer migalhas debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Deus te chamou como Davi para se assentar na mesa do banquete e receber a unção que transborda seu cálice. Adoni-Bezeque foi derrotado pela tribo de Judá. A Bíblia fala no versículo 4 do capítulo 1 de Juízes que a tribo de Judá subiu contra os cananeus e os perezeus e conseguiu eliminar 10.000 homens e prendeu Adoni-Bezeque, cortou seus polegares, levou para Jerusalém e ali ele morreu. A tribo de Judá venceu Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque recebeu o mesmo castigo daquilo que ele fazia com os outros reis. E agora Adoni-Bezeque foi derrotado. E agora Satanás também. Ele vai ser derrotado no fim de todas as coisas. Ele vai ser derrotado pelo leão da tribo de Judá. E ele vai ser lançado no lago de fogo para todo sempre. Recebe aí essa palavra. Um abraço para todos vocês. Compartilhe se você gostou, porque talvez muitas pessoas estão desviadas, afastadas da presença do Senhor. Muitas pessoas já foram um canal de bênção usado por Deus e agora perderam os polegares. Manda essa palavra de esperança de que Deus ainda pode restaurar suas vidas espirituais, o seu ministério, para que tão somente o nome dele seja exaltado e glorificado. Então compartilhe.